hablar normalmente del micrófono, yo lo voy a agarrar de aquí, voy a ver qué va a ser más fácil, si escucharlo directamente o si lo escucho por aqui. Muito bem, então retomando as nossas atividades aqui nesse palco, esse palco que está, né, no seu primeiro dia, com todo esse conteúdo, um conteúdo muito produtivo oferecido para vocês estrategicamente, muito pensado. A gente está falando desse palco, a arena, como a gente costuma falar, inovação e novos negócios. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui neste momento a gente vai ter um momento também de tradução, então fiquem à vontade para eleger o canal que vocês preferem, né? Original 1, Português 2. E tem também o inglês 4, quando for o caso. Agora, a gente vai dar espaço para uma conversa muito produtiva e muito reflexiva, que é um espaço do Grupo Stefanini e da Topaz. Neste momento, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ouvir um pouco, né, uma conversa sobre o papel da inteligência artificial generativa aplicada ao Phygital como acelerador na inclusão financeira. Para moderar essa conversa, a gente já tem aqui no palco ele que é o CEO da Topaz, Jorge Iglesias, obrigada por estar aqui conosco. Nós também temos aqui para falar sobre esse assunto, ele que é que está participando conosco, que é o CIO da Sicredi, Gustavo Fossi, e também Luiz Carlos Lozada Bedoya, COO do grupo Comeva. Então, agora com a palavra, o moderador. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar mais num evento da Febraban-Tech, sendo moderador. Agradeço aí a organização da Febraban-Tech pelo convite. Para quem não me conhece, sou o Jorge Iglesias, sou o CEO da Topaz. A Topaz é uma empresa que desenvolve tecnologias para o mundo digital, trazendo modernização e transformação digital para as instituições financeiras. Somos uma companhia com presença em 25 países, onde estamos dentro do mercado brasileiro e países hispanohablantes. Estamos hoje com mais de 300 clientes usando as nossas tecnologias próprias, capital intelectual da Topaz. Temos atualmente um NPS altíssimo, que demonstra a qualidade dos serviços e tecnologias da Topaz. Temos um churn zero, ou seja, nos últimos 12 anos não perdemos clientes. Isso demonstra a qualidade das tecnologias da Topaz e também o nosso compromisso com a evolução dos negócios dos nossos clientes. E quando a gente fala de evolução, é um pouco o que se pretende nesse painel, né? Nós construímos hoje um painel para trazer efetivamente uma discussão importantíssima. O mundo digital junto com IA generativa. Como esse mundo vai ser efetivamente turbinado com essa nova tecnologia que traz mais proximidade dos usos das tecnologias e efetivamente poderá ou não, e os nossos painelistas aqui vão nos responder, turbinar o uso dos canais físicos. Um comentário rápido, a expressão phygital, que é usado hoje no mercado, nada mais é que uma intersecção entre o mundo físico, os canais físicos, e os canais digitais. Essa intersecção o mercado chama de phygital. Todo mundo ouviu, né, que a evolução dos canais digitais, as agências, os hubs, os corresponsáveis iriam desaparecer. Ao contrário, esses canais físicos se transformaram, né? Aderiram ao uso de tecnologia, evoluíram. E agora vem uma nova onda, que é a adoção da IA generativa nesses canais. Parece muito simples, né? O debate é só juntar canais físicos mais canais digitais, aplicar IA, colocar o cliente ao centro e se resolve. Será que é assim? É isso que a gente vai debater um pouco aqui com os nossos painelistas. Por isso que trouxemos dois grandes referentes do mercado brasileiro e latino-americano para trazer mais informações e percepções sobre esse mundo novo. E para enriquecer um pouco mais esse debate que deve efetivamente ganhar proporções maiores com a adoção de inteligência artificial. Aqui conosco está, como já foi apresentado, Gustavo Fossi, CIO do Sicredi, cooperativa centenária com atuação no Brasil, e também Luiz Lozada, professor, CEO, que trabalha no Grupo Comeva, grupo que hoje está na região da Colômbia, com mais de 60 anos de atuação nesse mercado.
Para a gente começar o debate e trazer as perguntas para vocês, faço novamente uma recomendação, nós vamos ter tradução, vai ser um painel multilíngua, um painel em português e espanhol. Então, temos tradução simultânea com vocês. Quem tem o fone, a tradução do espanhol para português vai acontecer no canal 1. Ok? Qualquer dificuldade, o pessoal de apoio pode ajudar. Bem, faço uma introdução rapidinha com quem são essas grandes figuras representativas do mercado. Gustavo Fossi, CIO do Sicredi, um sólido histórico de tecnologias de informação aplicada em serviços financeiros, com expertise em instituições financeiras, governança de TI, ITIL, inovação digital, engenheiro com MBA em governança de TI pela Unieuro. Junto conosco também, conforme eu já tinha dito, Luiz Lousada, COO do Grupo Comeva, líder em transformação operacional e digital. Sob a sua gestão, tem o Centro de Serviços Compartilhados do Grupo Comeva, conquistou prêmios internacionais pelo desempenho e o uso de IA, e é membro e presidente de diversos conselhos do setor financeiro, possui uma ampla trajetória como professor de cursos de pós-graduação em finanças em universidades de prestígio. Bem, seguimos então para o painel. Vou iniciar a pergunta fazendo diretamente para o Luiz. Vou te fazer a pergunta, Luiz, mas eu queria que, antes que você começasse a resposta, falasse para esse público maravilhoso que está aqui um pouco mais sobre o Grupo Comeva. Mas antes de mais nada, te faço a pergunta. Do seu ponto de vista, como você define o conceito digital dentro do setor financeiro e que papel ele ocupa hoje no relacionamento com o cliente do Grupo Comeva? Muchas gracias, Jorge. Obrigado. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos Obrigado a todo mundo que por está estar aqui. presente. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, compartilhando essas experiências e os pontos de vista. Bom, acima de tudo, eu gostaria de falar sobre Comeva, que é um grupo que é cooperativo no setor solidário, capitais coletivos. Temos 265 mil donos, desde a perspectiva do ponto de vista dos setores. Participamos no setor financeiro, no setor seguros, no setor de saúde e serviços também. Nós somos a cooperativa número 1 na Colômbia e também na América Latina número 4. Hoje estamos imersos num enorme programa de transformação digital, mas não apenas uma transformação digital, também estamos mudando o nosso modelo operativo. Estamos fazendo um modelo operacional que tenha, de fato, o associado, que é o nosso cliente, no centro, e a partir disso que se gere todas as dinâmicas de melhorias e transformação necessárias. A partir da perspectiva digital, nós estamos fazendo uma grande transformação no canal também. Os canais que anteriormente eram canais presenciais e canais não presenciais, nós estamos integrando, estamos falando muito mais sobre uma perspectiva de canais, estamos falando por uma perspectiva sobre camadas. O que de fato interessa é ter a camada requerida para cada um dos associados no momento necessário e da forma que o associado deseja. É importante levar em consideração essas etapas, a visão de segurança, que é absolutamente importante, acima de tudo, que é importante enfatizar no que tem relação com a omnicanalidade e a questão digital. Eu acho que o que nós devemos entender, a partir do ponto de vista da omnicanalidade, é que o que de fato é importante é ter uma experiência coerente, entendido que sob um nível de condições que propiciam que seja possível que haja uma relação próxima, gerada por capacidades humanas e que permaneça e que se mantenha dessa mesma forma, entendendo que há outras condições, como por exemplo a eficiência e a comodidade que as questões digitais apresentam. E essa visão holística que deve ser desenvolvida e levada em consideração. Perfeito, Luiz. Novamente, o mundo físico e o mundo digital são complementares e novos requerimentos, novas necessidades estão para surgir. E diante desse cenário
Fossi, e se a gente olhar um pouco da IA generativa, como ela se aplica hoje dentro da estratégia do Sicredi? Tem algum caso concreto que tu possa compartilhar conosco? Bom, primeiro obrigado pelo convite, Jorge. Prazer. Obrigado a parceria, né, da Topaz com a gente no Sicredi. Bom, a IA generativa, quando você olha para o Sicredi, um sistema cooperativo, né? A gente está no sistema financeiro cooperativo, com mais de 9 milhões de associados. Foi engraçado, Luiz, falar de associados, né? Porque nós não temos clientes, né? Nós temos associados. Um tratamento, é uma forma, é uma questão um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado, né? E o Sicredi aí com cerca de 2.900 agências já espalhadas pelo país. E num movimento, diria que inverso ao mercado, né? Porque a gente vem crescendo aí cerca de 200 agências por ano. Essa discussão do Phygital e a IA generativa, ela é muito forte no nosso dia a dia, na nossa estratégia, né? Porque eu estou crescendo a agência, estou crescendo o físico, né? Mas ao mesmo tempo aumentando o dígito. E a aplicação da IA da IA como um todo, né? Não vou nem qualificar só como a generativa, né? Porque a gente tenta dar o remédio certo para a questão certa, né? Ela é muito importante. E claro, a gente está aplicando IA generativa na nossa eficiência, no nosso back-office para melhorar a experiência do cliente, na orientação para os nossos colaboradores, que também não são funcionários, são expressões, né, no nosso mundo que é diferente, né? E muito também na personalização do atendimento do nosso associado. Mas é importante destacar que tudo isso sem a gente perder a nossa essência, que é a essência cooperativista. Se eu tivesse que destacar um caso, acho que o mais conhecido é o nosso chat, que a gente chama de TEL. Né? TEL é um nome querido nosso, que é em homenagem ao padre que trouxe o cooperativismo para o Brasil. Eu não vou saber falar o nome do padre, que é suíço, enfim, Teodor, eu não vou saber expressar, né? Mas ele começou com a IA tradicional, vamos chamar assim, com a inteligência artificial. Em 2023, nós já introduzimos a IA generativa. Ele tem cerca aí de ano passado foi cerca de mais de 9 milhões de atendimentos, com 91% de satisfação dos nossos associados, né? Já ia falar clientes, eu ainda também confundo às vezes. Então, assim, a gente usa a IA generativa sempre focado em potencializar o atendimento humano do nosso associado. Né? Então, quando eu uso a IA generativa no TEL, é para facilitar e potencializar o atendimento humano. Né? O Phygital, como o Luiz disse, nós usamos para ampliar o nosso atendimento do nosso associado. Ou seja, quando ele não estiver perto de uma agência, ele pode ser atendido por Phygital. Né? A gente entende o Phygital e o uso da IA, como de outras tecnologias, como um empoderamento do nosso associado, para ele ser atendido da forma que ele quiser, da maneira que ele quiser e cada vez mais personalizado, quer seja no digital ou no físico. Legal, Fossi. Acho que é importante, né? A evolução do segmento financeiro com a digitalização, o uso de tecnologia, não necessariamente está apagando canais, ele está remodelando canais. Como tu falou, e eu acho característica tanto do Grupo Comeva quanto do Sicredi, de ter associados, já é uma relação mais humana. Então, isso se faz necessário, o trabalho cada vez mais focado numa jornada digital, né? Onde a tecnologia que está aplicada no canal digital tem que ser aplicada também no canal físico, trazendo o autosserviço, trazendo algo mais próximo, humanizando e trazendo uma experiência personalizada que muitas vezes só está no canal digital, mas também pode ser levado para os canais físicos. Então, essa é uma disciplina que tem muito ainda para ser desenvolvida. Vou fazer uma próxima pergunta, e aí é para ambos, tá? Que vai um pouco no coração do nosso tema, tá? Com a combinação da IA generativa e o Phygital, pode romper barreiras de acesso e promover inclusão financeira em
em populações historicamente desatendidas? Começamos contigo, Luiz. Bueno, é uma questão muito complexa. Eu gosto muito de falar a respeito dessa questão. Bom, primeiro que é importante entender que é a inclusão financeira. É importante entender três grandes aspectos em relação a isso. Quem está totalmente excluído, que não tem nenhum acesso ao sistema financeiro, está feito porque estamos em torno de 98% que temos algum tipo de acesso. Mas se tivermos o acesso pleno, somente estaríamos falando de porcentagem já desce em torno a 70%. Mas se olhássemos as condições que de fato fazem com que tenhamos uma melhoria na qualidade de vida, que é o acesso ao crédito, então já caímos a 30%. Então, é importante levar em consideração a inclusão financeira plena, que esse seria o nome do jogo. Em segundo lugar, seria entender quais são as questões que caracterizam essa exclusão financeira. A primeira seria importante falar dos marcos regulatórios que temos nos nossos países, falamos especificamente da Colômbia. Existe uma grande diferença entre a perspectiva urbana e rural. Por exemplo, Sicredi tem um grande aspecto para revisar e melhorar. O segundo aspecto é a confiança digital das pessoas. Muitas pessoas estão excluídas pela ausência de confiança digital. O fato de não ter uma visão histórica de geração de dados, isso também é uma condição que gera da visão da inteligência artificial também gera uma desconfiança. Um terceiro aspecto, que gera uma visão de exclusão, é a educação financeira, que da mesma maneira está relacionada com a questão, por isso, me exclui também por uma questão existem outras questões adicionais, que é não ter uma história de crédito, ter uma história de crédito precário ou ter um histórico de crédito insuficiente. Os custos das transações também é um elemento adicional que pesa. E o último seria a questão da informalidade, que está relacionada com a visão de pagamentos de impostos. Esses são os elementos que caracterizam essa temática da inclusão digital financeira. Não somente a inclusão financeira específica. Perfeito, Luiz. É um tema amplo, é um tema que existe oportunidades ainda de ser tratados. Nós estamos falando aqui, o Luiz trouxe temas regulatórios, temas de governo, temas de tecnologia, temas de acesso, de inclusão financeira, cada vez mais é uma pauta constante, porém a expansão de entidades com um mecanismo cooperativista, acredito muito que isso apoia e ajuda tal inclusão. Gustavo, nos comenta um pouco essa visão da inclusão financeira, o uso do physital e inteligência artificial para trazer novas pessoas para dentro do mercado financeiro. Primeiro, o modelo do Sicredi, como eu falei, nós temos cerca de 2.900 agências, mas nós estamos em 2.100 municípios do país. Estando em 2.100 municípios do país, sendo que 200 desses municípios nós somos a única instituição financeira. Então, um dos nossos propósitos é promover o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento dessas comunidades. Então, quando chega o Sicredi numa cidade como essa, e eu antes de entrar no Sicredi, que eu só tenho 6 meses, né, eu vivi isso na cidade do interior onde meus pais moram, né, você chega não só como uma instituição financeira a mais ou a única, você chega com um modelo cooperativa. Então, você também está desenvolvendo a mentalidade cooperativa daquela comunidade. Né? Pense,
quando eu falo que a diferença é cliente-associado, todos são associados. Eles participam da assembleia da cooperativa. Né? Eu participo da assembleia como cooperado. Eu sou cooperado aqui em São Paulo. Então, você traz uma mentalidade, né? E além do mais, a gente tem todo um programa de educação financeira do Sicredi, vários programas que você leva a inclusão financeira, você leva os conceitos, e agora a gente usa a inteligência artificial para ajudar a gente na divulgação desses conceitos. Né? Então o cliente, de novo, viu a falha? O associado, ele vai à nossa agência, ele é atendido, mas ele também é atendido por uma inteligência artificial, ele também é atendido pelo nosso digital, né, onde quer que ele esteja naquela comunidade, naquela cidade ou naquela metrópole. Né? E nós vínhamos crescendo 200 agências também ao ano, então a tendência é que cada vez mais a gente esteja por todos os municípios ou em todas as regiões do nosso país. Então é uma mescla de digital, de físico, mas do conceito cooperativista. Perfeito. Né? Posso complementar? Tu comentou, Gustavo. Então, para promover a inclusão financeira tem que ter propósito. Exatamente. Justo. Tendo um propósito, se trabalha a inclusão financeira. Bom, sigo contigo, Gustavo. Mais uma pergunta, aí já estamos chegando na reta final. Quais são os principais desafios éticos, regulatórios ou operacionais que surgiram ao aplicar IA generativa ou a própria IA nos canais físicos e digitais? O que o Sicredi vem hoje tratando e está vendo como um grande desafio? Jorge, esse é um assunto que a gente discute todos os dias, né? Porque é um assunto que tem várias direções, né, ou várias vertentes, né, vamos chamar assim. Mas eu acho que o princípio da transparência, o princípio da privacidade é o principal item que a gente utiliza, que a gente discute, que a gente tenta implementar. Poderia falar que usamos frameworks internacionais? Usamos. Vários, né? Um só. Né? Temos apoio, às vezes até de consultoria, para nos ajudar em anonimização de dados, de proteção? Temos. Mas, além disso tudo que o mercado também faz, né? Porque nós conversamos com os nossos parceiros, porque é uma preocupação nossa do sistema, a gente precisa se preocupar nisso como sistema, porque é o nome, inclusive, do Brasil, nisso, né? Do nosso sistema. A gente também trabalha com a simplicidade para o nosso associado, né? E também com a formação. Né? O que é inteligência artificial, como ele pode usar isso para o bem, como ele pode até se proteger em outros casos, né, que não o nosso. Então, além do tradicional que a gente utiliza as melhores práticas, a gente também atua nessas vertentes, entendeu? Então, não sei se você lembra, no passado a gente tinha problema né? A gente tinha problema de segurança, tinha uma questão de formação, de engenharia social. A gente está indo no mesmo caminho falando de inteligência artificial. Formação, simplicidade e as melhores práticas. Ótimo. Somando a isso, como tu comentou, transparência, né? Ter transparência nos processos, no que isso tudo ocasiona, o que isso tudo nos traz de benefício ou de condição para que a gente possa também efetivamente entender e aprender, né? É uma troca. Acho que transparência acima de tudo. Luiz, seguindo novamente a nossa reta final aqui, vamos para as últimas perguntas. Olhando para frente, Luiz, que tendências ou transformações você enxerga na intersecção entre a tecnologia e a experiência physical com a inclusão financeira? Gustavo había mencionado el tema de la hiperpersonalización. Poner o micrófono aí. La hiperpersonalización es un factor absolutamente importante. Gustavo lo había mencionado, no es solamente una tendencia, sino una realidad. Otra condición que es absolutamente importante es generar modelos de operación
que estén focados en elementos y estructuras predictivas, poder anticipar las necesidades de en nuestro caso asociados, es definitivamente algo que es una mega tendencia. Desde la visión de la inclusión financiera, la ampliación, la profundización del uso. También Gustavo ha mencionado las condiciones de atacar la educación, no solamente la educación financiera, sino la educación digital. Ojo, puede ser una amenaza a la educación, el marco de la educación digital, si no es bien administrada, podría generar inclusive una exclusión nueva, adicional, si no se ataca. Definitivamente, la automatización inteligente. Automatizar es un requerimiento de nuestras empresas, de tal forma que podamos transmitir esta reducción de los costos inherentes al procesamiento para que pueda generarse, para que pueda tener costos inferiores y así nuestros asociados tengan mayor accesibilidad a los servicios que allí presentamos. Y definitivamente es requerido tener un nuevo set de elementos éticos y normativos. Este nuevo ambiente requiere en un marco de megatendencias que tengamos una nueva concepción de lo que es la ética y en correspondencia a un marco normativo diferente. É importantíssimo isso. Perfeito, Luiz. O mundo segue girando, grandes oportunidades, grandes desafios. Já estamos chegando nos últimos minutos finais. Eu queria novamente abrir uma oportunidade para os nossos painelistas, para suas últimas mensagens. Começamos contigo aqui, Fossi, por favor. Bom, novamente queria agradecer a você pelo convite, a Febraban. GenAI, tecnologia, inteligência artificial e tudo que está por vir, a gente no Sicredi aplica e busca aplicar da maneira mais simples possível, né? E com foco sempre no nosso associado e com foco para potencializar o que a gente mais preza e que é a nossa maior vocação, que é o contato humano. Eu acho que esse lema nosso ele é fundamental para o sucesso que a gente vem tendo e estar caminhando para cada vez mais ter agência e presença no nosso país. Muito bom, Foz. Luiz, por favor, suas últimas mensagens. Também em correspondência com o que menciona Gustavo, já me está preocupando porque estou muito em correspondência com o que diz Gustavo. Eu estou muito de acordo com o que ele está dizendo, então até começando a ficar preocupado em relação a isso. Definitivamente, a inteligência artificial começa desde uma visão solidária. Começa a partir de uma visão solidária, de compartilhar dados. Isso mesmo temos que fazer na nossa visão. Agora não se trata de competir apenas, mas trabalhar em conjunto. A primeira visão é solidariedade. Mais que cliente no centro, mais do que pessoas. Empatia. O principal palavra de ordem é empatia. Considerando uma questão empática, isso é fundamental. O terceiro ponto é pragmatismo. É o pragmatismo. Nós estamos ahorita em uma corrente, em uma moda, uma tendência saliendo con tecnologías. De la mejor tecnología es la que funciona. A melhor tecnologia é aquela que funciona. E a tecnologia é aquela que gera soluções. La visión ética de lo que estamos haciendo siempre en el centro, yo creo que nosotros en la visión cooperativa lo tenemos en el ADN. Também isso é uma coisa que está no nosso DNA. Sempre consideramos os fatores de segurança. E finalmente, sempre tem que estar na base. Sempre tem que estar essa questão da segurança tem que estar importante. São esses os pilares fundamentais, na minha opinião. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao fim do nosso painel. Deixo uma conclusão que ficou evidente nesse debate, que a verdadeira inovação nasce da combinação entre tecnologia e intenção e entre tecnologia e propósito. É assim que a gente evolui, é assim que a gente cria cenários disruptivos, cenários de inclusão financeira. Como representante da Topaz, é um orgulho para a Topaz estar presente na transformação e na evolução dos negócios, tanto do Sicredi quanto do Grupo Omeva. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando esse painel. Convido a todos que queiram seguir debatendo sobre esse tema. Luiz e Fossi estarão conosco aqui no nosso stand, no pavilhão C,
no stand 76 e 77, estarão à disposição para que a gente possa conversar, trocar ideias e experiências. Muito obrigado pela disponibilidade de todos. Foi um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Os nossos sinceros agradecimentos aos participantes desse painel. Muito obrigada mais uma vez. Só para lembrá-los que daqui 15 minutos temos mais um conteúdo aqui no palco Inovação e Novos Negócios. E não se esqueçam de avaliar esse nosso conteúdo através do QR Code que aparece nesse momento no telão. A gente volta em 15 minutos. Até já.